Bom, eu tinha preparado uma palavra aqui, mas o Espírito Santo mudou tudo. Então, tenham paciência comigo, que eu nem sei também aonde eu vou terminar, mas vou indo. E eu queria abrir com vocês lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, versículo 8. Quero falar sobre 2 jardins que o Senhor me lembrou. E o primeiro jardim é o jardim do Éden. E Gênesis 3:8 fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então esse aqui é o primeiro jardim que eu queria falar, que é o jardim do Éden. E Éden significa jardim das delícias, jardim do prazer, resumindo, o jardim da presença de Deus. Porque nesse versículo aqui fala que Deus andava no jardim pela viração do dia. Que coisa tremenda, né, irmãos? Após Deus ter criado todas as coisas, após ter criado o homem e a mulher e ter colocado eles nesse jardim que ficava no Éden, dentro do Éden havia um jardim. Então não era só um jardim pequeno onde Deus estava, a presença, mas era no Éden, em todos os lugares, e dentro desse lugar de prazer, de delícias, Deus fez um jardim exclusivamente para nós, para as suas criaturas, para os seres mais preciosos que Ele criou. E Ele colocou Adão e Eva nesse jardim, mas não só colocou, como a Bíblia diz que Ele vinha ao entardecer e caminhava no jardim. Que maravilha que era isso, né? Deus, o próprio Deus, vinha no entardecer para conversar com o homem e com a mulher. Ele não só criou e foi embora, mas Ele criou o homem e veio para ter relacionamento com a sua criação, com Adão e Eva, que eram a parte mais preciosa da criação que Deus tinha feito. E aqui, nesse versículo, está contando logo após o pecado, logo após Adão e Eva terem perdido o jardim, né? Quando eles obedeceram a Deus, comeram do fruto que Deus tinha proibido, e eles aqui já estavam se escondendo de Deus, se escondendo da presença de Deus. Mas aqui a ênfase que eu quero falar não é no pecado em si, mas é na tremenda manifestação de Deus aqui. O que tornava aquele lugar tão especial era a presença de Deus ali. Se não fosse Deus, ia ser mais um lugar como qualquer outro. O Jardim do Éden seria como qualquer jardim que a gente pode viajar, conhecer, mas a presença de Deus fisicamente ali, se é que podemos dizer isso, né? Mas Adão e Eva podiam ver a Deus, caminhar com Ele na viração do dia. Isso que tornava aquele lugar tão especial. Era um jardim perfeito por causa de Deus, porque Deus estava ali. Ele se manifestava para os homens. A vontade de Deus, desde o início, quando criou o homem e a mulher, era se relacionar com eles, era ter intimidade com Ele.
Era poder vir na viração do dia ou em qualquer horário e poder conversar com as suas criaturas. Não era a vontade de Deus simplesmente nos criar e ir embora para um lugar distante e de lá nos governar. Mas a vontade de Deus era e é e vai continuar sendo sempre de ter essa íntima comunhão com a sua criação, conosco. A vontade de Deus é sempre se relacionar. Deus, a personalidade dele, na personalidade de Deus está o relacionamento. Deus não desejou viver sozinho. Apenas Ele, Jesus, o Espírito Santo, mas Ele então resolve criar mais seres, mais pessoas semelhantes a Ele, para que Ele pudesse vir e se relacionar. Deus é um Deus de família, de intimidade, de relacionamento. Por isso, Ele criou várias pessoas, não ficou só no Adão e Eva ali. Ele disse, agora cresçam e se multipliquem, encham a terra. Isso é uma bênção que Deus dá para eles, para que eles encham a terra, sejam fecundos e criem uma grande família, para que Deus possa se relacionar com esses seres. Essa era a vontade de Deus, desde o início, para a glória dEle. Tudo que existe, tudo que foi feito, tudo que foi criado, é para a glória de Deus. Cada um de nós aqui foi criado com um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Se tu tem essa forma física que tu tem esse jeito, tem essa personalidade, Deus te criou assim, para a glória dEle. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já nos conhecia. Não é impressionante pensar nisso? Jeremias diz, antes que eu existisse, antes da minha mãe, Deus já me conhecia, já tinha me chamado. Irmãos, Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus de números, não é um Deus de massas, né? De código de barra, ele passa aqui, escaneia. Não, Deus sabe o nosso nome. Deus sabe o nosso nome. Ele sabe todos os nossos dias. Ele, já antes da fundação do mundo, já tinha declarado e determinado quando nós íamos nascer e quando nós vamos morrer. Ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Está contadinho. É um Deus que nos criou, cada um de uma forma. Não existe ninguém igual a nós, igual a você. Cada um é um ser distinto. Se nós olharmos, as digitais, tem 6 bilhões de pessoas hoje no mundo, e cada um dos 6 bilhões tem uma digital diferente, porque Deus criou cada um único, cada um especial, cada um de nós, para quê? Para a glória dEle. Nós não somos o centro do universo, o homem não é o centro, Deus é o centro do universo. Mas Deus criou seres que adorem a Ele, que amem a Ele, únicos, que não tem nenhuma comparação. Até os gêmeos são diferentes. E Ele criou assim. Essa é a vontade de Deus. Não que nós sejamos robôs, que nós sejamos pessoas frias, sem sentimentos, mas que nós vamos nos relacionar com Ele. Nós somos parte da criação de Deus para a glória dEle. Às vezes nós sofremos muitas coisas na nossa vida. Fomos rejeitados pelos pais, fomos abandonados, passamos tantas dificuldades na vida e a gente pensa, bom, não existe motivo para eu estar vivo, né? Por que eu existo? Mas Deus nos criou para Ele. Se alguém aqui às vezes duvida por que existe, por que está vivo, por que está andando aqui nessa terra, é para Ele, é para a glória dEle, é para ter essa comunhão com Deus. Comunhão. E Deus criou esse jardim, esse lugar de delícias para ter comunhão com o homem e com a mulher. Essa palavra comunhão significa uma íntima amizade, né? O que é uma íntima amizade? É quando eu ando com uma pessoa e eu conheço ela, eu sei, só pelo jeito que ela entrou na porta, eu já sei se ela está bem ou se ela não está. Eu sei o que ela gosta,
eu sei a comida que ela gosta, eu sei o perfume que a pessoa usa, eu sei tudo, porque eu tenho uma íntima amizade. E assim Deus fez conosco. Ele nos criou para ter essa íntima amizade, essa profunda intimidade conosco. O bom é que nessa amizade, a parte dele ele faz tranquilo. Ele sabe tudo de nós. Ele conhece tudo de nós. Ele sabe quando a gente não acorda bem. Ele sabe quando a gente está necessitando de alguma coisa. E antes que a gente peça, ele já sabe. O ponto fraco da amizade somos nós, né? Porque nós esquecemos dele. Porque nós, quando vem um problema, uma dificuldade, muitas vezes deixamos ele por último. Às vezes vem um sentimento de rejeição, um sentimento de tristeza, e nós não corremos para o Pai. Nós corremos para outras pessoas, corremos para outras satisfações, mas Deus quer que a gente corra para Ele, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o Pai, Ele nos formou. Por mais difíceis que nós sejamos, por mais problemas que nós tenhamos, Deus nos criou assim, Deus nos formou para a glória dEle. O pecado que entrou lá em Adão, lá no Éden, ele estragou as nossas vidas, e nós já nascemos no pecado. Mas mesmo assim, Deus não desiste de nós. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer ter comunhão conosco. Deus, agora não só na viração do dia, mas a todo momento Ele quer ter comunhão conosco. Um dos horários que eu mais gosto do dia é lá pelas 6, 7 da tarde, né? Quando começa a escurecer, e a Bíblia diz que nesse horário que Deus veio falar com Adão e Eva, né? Essa parte, essa hora do dia, quando nós olharmos para Ele, quando vermos o sol se pondo, que a gente possa lembrar, esse horário, Deus vinha falar com Adão e Eva. Quem sabe não seja um bom horário para nós irmos orar, né? Quem não tem um horário fixo de oração, se conseguir botar ali pelas 6 horas, 6h30, 7 horas, é uma boa dica de horário de oração, porque era um horário que Deus vinha para ter comunhão com Deus, né? Então, vira e mexe, até posto, né, as fotos do entardecer, porque eu acho um momento fantástico. E não existe nenhum entardecer igual ao outro. Precisa parar para pensar nisso. Ontem eu estava vindo na estrada, cada dia é uma pintura diferente de Deus, do Criador. Ele faz especial cada entardecer. E quando a gente olhar para o sol se pondo, a gente possa lembrar, Deus me criou para a glória dEle e para ter comunhão com Ele. Eu não estou aqui nesse mundo simplesmente para viver minha vida, ter filhos, morrer, né, trabalhar, mas Deus me chamou, Deus me criou, me projetou para a glória dEle. Quando eu era criança, já com 9 anos de idade, eu entrei num conflito já pequeno, mas por que eu existo? Por que eu não consigo entender? Às vezes deitava de noite na cama e não conseguia entender por que eu estou aqui. Qual é o motivo de eu estar aqui? E ficava tentando entender, até um dia que eu ouvi o Evangelho e eu entendi que eu tinha sido criado por Deus e para Deus. E muito tempo depois eu fui aprendendo que Deus não só nos criou, mas Ele quer ter comunhão comigo. Ele quer que eu procure Ele, assim como Ele me procura também. Né? Às vezes Deus está só esperando o nosso primeiro passo para Ele poder falar conosco. Mas às vezes nós não falamos com Ele. Deixamos passar um dia, 2, 3, 4, e vamos nos acostumando a viver a nossa vida sem o Senhor. Mas é o desejo dEle que nós sejamos filhos que se aproximem dEle, que tenham essa comunhão com Ele, assim como Ele tinha com Adão e Eva lá no jardim. O primeiro Adão pecou, perdeu a comunhão com Deus. Ele botou fora tudo isso, que é tão precioso, né? Toda essa presença de Deus, essa comunhão, poder ver Deus face a face. Ele jogou fora por uma fruta, por um desejo de ser
igual ou mais que Deus por causa de orgulho. Mas Deus então envia um segundo Adão. Nós sabemos quem é o segundo Adão, né? Nosso amado Senhor Jesus. E lá em Mateus capítulo 26... Mateus 26, 38, fala de um outro jardim, que agora não é mais o jardim do Éden. No primeiro jardim, o jardim do Éden, foi colocado o primeiro Adão. Agora, nesse segundo jardim, o Getsêmani, foi colocado o segundo Adão. Então, esse Adão, o segundo Adão, que é Jesus, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele falando para os discípulos. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O nosso exemplo perfeito de homem que teve comunhão com Deus é Jesus, o segundo Adão. E nesse jardim aqui, ele dá um exemplo de dependência de Deus, de comunhão com Deus. Ele disse: a minha alma está profundamente angustiada. Irmãos, Jesus tinha alma também. Ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele estava aqui até pedindo a Deus: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus não fez a vontade de Jesus. Já pararam para pensar que nessa hora que Deus não fez a vontade de Jesus, Deus foi lá e derramou o cálice da ira dele sobre Jesus. Mas Jesus foi para a comunhão com Deus. Ele tinha tudo aqui, todas as ferramentas para pecar, assim como Adão pecou, mas ele não pecou. Aqui no jardim do Getsêmani, no jardim da prensa, Jesus foi prensado até suar sangue e não pecou. Lá no jardim do Éden, Adão tinha todos os recursos, ele conseguia ver Deus. Ele tinha toda a liberdade, né, para comer de todas as árvores. Ele foi lá e comeu justamente do que não podia. Agora, esse segundo Adão, no segundo jardim, ele prova que é perfeito. No meio do sofrimento, ele entrega o coração a Deus, ele se apega a Deus e diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus é o nosso exemplo. Em tudo que ele ia fazer, ele buscava a Deus antes, em comunhão. Quando ele ia escolher os discípulos, ele passou a noite inteira orando e buscando o Senhor, até Deus mostrar para ele quem deveria ser os discípulos. Em todas as coisas, Jesus foi perfeito, e principalmente na comunhão com Deus. Às vezes a gente vê textos em que Jesus estava curando, fazendo muitas coisas, expulsando demônios, e ele se retira e vai para um lugar sozinho, um lugar secreto. Ninguém estava com ele, só ele e o Pai. Os discípulos, quando pediram para Jesus alguma coisa, pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. Imagino que não era a oração de Jesus, né? Para os discípulos pedirem: Senhor, me ensina a orar. E Jesus então ensinou eles. Ele é o nosso grande modelo. E o vô Moisés sempre dizia: se alguém não ora, então quer dizer que é mais forte que Jesus, porque Jesus orava em todo o tempo, em todas as coisas. Ele tinha comunhão com Deus. Ele não ousava fazer nada sem antes consultar a Deus. Ele dizia: eu não faço nada por mim mesmo, mas tudo pelo meu Pai. Irmãos, nós não podemos nos atrever a fazer coisas sem antes consultar a Deus. Porque se Jesus fazia isso, muito mais nós temos que fazer.
nós temos que ir diante do Senhor em comunhão com Ele. Não só para saber o que fazer, mas para nos relacionar com Deus. Não existe um discípulo de Jesus que não tem comunhão com Jesus. Não existe isso. Nós não vamos conseguir viver o reino de Deus sem ter comunhão com Deus. Se eu não separar um tempo da minha vida, do meu dia, para estar com Deus, eu não vou sobreviver. Ou eu vou viver uma vida média, uma vida fraca no espírito, e às vezes nenhuma vida. Eu preciso ser diligente com isso. A comunhão com Deus é a nossa prioridade. Ela vem antes de qualquer coisa. Nós temos que ser radicais com isso, de colocar um tempo do nosso dia para o Senhor, né? E quem somos nós para colocar tempo para o Senhor? Ele nos dá o tempo, né? Mas um português que a gente possa falar, entender, separar um tempo para o Senhor, de comunhão com Deus, para falar com Ele e aprender a ouvir o Senhor. Né? Falar a gente sabe bastante, né? A gente vai lá, Senhor, isso, aquilo, aquele outro, aquele problema, e aquilo, isso aqui, Senhor, o que eu faço? E às vezes se levanta e vai embora. Mas o problema começa a ficar... O problema é pior quando temos que ouvir, né? É parar e ficar ali, Senhor, agora fala. Uma vez eu falei com um rapaz, já estava anos na igreja, e como é que Deus fala contigo? Eu nunca ouvi Deus. Como nunca ouviu Deus? Não, nunca ouvi Deus, eu não sei como é que fala com Deus, não sei como ouvir Deus. E eu fiquei pensando, isso é a prioridade das nossas vidas. É aprender a ouvir a voz do Espírito. E Ele fala conosco, Ele quer falar conosco. Ele fala através da palavra dEle. Se nós não conseguimos ouvir no nosso espírito, a Bíblia fala conosco. É impossível que Deus não fale conosco se nós abrirmos a Bíblia. Não consegue ouvir a voz através do Espírito ali, orando, pega a palavra e lê, e Deus vai começar a falar. Deus vai começar a te ensinar. Eu leio o quê, Mateus? O que eu vou ler? Pode começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. E depois começa de novo. E vai. Uma leitura sistemática. Mas eu estou passando por um problema, por que eu vou ler? Por que eu vou ler Crônicas? Por que eu vou ler os Salmos? Vai enchendo a tua mente de bagagem espiritual, e quando tu passar por um deserto, por uma dificuldade, o Espírito Santo vai começar a te lembrar daquelas passagens, vai começar a te lembrar o que Ele fez com Gideão, vai te lembrar o que Ele fez com Davi, vai te lembrar o que Ele fez com o apóstolo Paulo, como Deus deu livramento para fulano, para ciclano, e a palavra vai começar a habitar ricamente em ti, e vai ter comunhão com Deus. Se nós estamos com a mente cheia das coisas de Deus, nós temos comunhão com Deus. Nós temos que saturar a nossa mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, porque senão, irmãos, quando vir o problema, a primeira coisa que eu faço é me desesperar, sucumbir, cair, porque não tem bagagem preparada. Fui fazer uma trilha no meio do mato e não levei água, não levei bagagem, não levei barraca, só fui. Assim é a nossa vida com Deus, se nós nos aventurarmos nesse mundo sem a comunhão com Deus. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa, a qualquer momento, e quando isso acontecer, como nós vamos reagir? Entramos em desespero. Senhor, o que eu faço agora? Por que isso aconteceu? Nunca passei por isso, e agora? Se eu tivesse enchido a minha mente com a palavra de Deus, eu saberia que lá em Salmos diz que o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. 10.000 podem cair à minha direita, 5.000 à minha... E eu não serei atingido, porque o Senhor diz, mesmo que eu passe por problemas, eu não vou perecer. Eu enchi a minha mente com as coisas de Deus. Então a palavra de Deus é uma das grandes formas de nós termos comunhão com Deus. Se nós enchermos a nossa mente com a palavra, nós vamos ser enriquecidos profundamente. E a nossa fé vai tomar uma injeção de ânimo,
Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então só se alguém falar para mim a palavra. Não, eu estou lendo, eu estou ouvindo, eu estou vendo o que Deus está falando aqui. A fé está entrando, está entrando. Então, irmão, quando se sentir meio abatido, meio cansado, ansioso demais, pode ter certeza que está ali, a reserva do Espírito está pequena. Nosso Espírito está pedindo água. Por quê? Porque faz alguns dias já que eu não tenho comunhão com o Senhor, que eu não vou para a palavra de Deus, que eu não me alimento. Hoje, o mundo tem milhões de coisas que podem nos tirar a comunhão com Deus. É pior do que há 2, 3 anos atrás, né? Essa coisinha aqui, que todo mundo tem, né? É o fruto do conhecimento do bem e do mal, que está aqui o tempo todo para nos roubar a comunhão com Deus. Se nós não vigiarmos, nós perdemos a comunhão com Deus. Deus não muda. Não é porque as tecnologias mudam que Deus muda. Ele vai continuar exigindo a mesma forma de nós nos relacionarmos com Ele. É através da oração, através da palavra, através do jejum. São coisas que Deus não vai abrir mão. Por mais que o mundo mude, que as coisas mudam, Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. A outra forma que nós temos, né, além da palavra de Deus, é a oração. Spurgeon disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregarem. Porque o mais importante das nossas vidas como discípulos de Jesus é aprendermos a sermos homens e mulheres de oração. Oração. E é o que eu mais tenho pedido, Senhor, me ensina a orar, me ensina a ser diligente na oração, a todos os dias ir diante de Ti em oração. Você consegue lembrar qual foi o último dia que você separou um tempo e foi em oração a Deus? Não precisa responder, cada um sabe, né? Tomara que tenha sido hoje de manhã, hoje de tarde, ontem, né? Nós não podemos deixar isso ir passando assim, dia após dia. Minha Bíblia está lá, cheia de teia de aranha. Meus joelhos não tem nenhuma marquinha de nada, estão lisinhos. Mas eu preciso dobrar meus joelhos. Não consegue dobrar, né? Uma forma de dizer, mas dobra o coração diante do Senhor. Escolhe um lugar para ter comunhão com Deus. Aqui vai ser o meu lugar. Eu gosto muito de ir na rua, né, lá contemplando a natureza, as estrelas, mas tem gente que consegue dentro de um quarto. Faça isso, mas separem. Jesus disse: fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai em secreto, e Ele vai te ouvir e vai te recompensar por aquilo. Tenha um tempo de oração. Tem dias que eu chego diante do Senhor e eu não sei o que falar. Teve momentos que eram momentos tão atribulados que eu chegava diante do Senhor e ficava assim, só balançando a cabeça e olhando para o céu. Ficava ali meia hora, não sei o que dizer, Senhor. E às vezes eu saía de lá sem ter falado nada, e o Senhor já tinha trazido a resposta. Porque Ele simplesmente quer que a gente esteja com Ele. Deus não quer que a gente fale palavras bonitas para Ele. Deus, né, às vezes pessoas que mudam a entonação de voz, Senhor querido e amado, todo-poderoso. Deus não precisa disso. Deus quer que nós venhamos relacionar e falar, abrir o nosso coração. Assim como Davi fazia, ele abria o coração diante de Deus. Senhor, minha alma está arrebentada. Senhor, minha alma está seca como a terra que não tem água. Né, ele usava expressões que ele conseguia entender para Deus e Deus entendia ele. Nós temos que ir com simplicidade diante de Deus e abrir o coração com Deus. Desabafar em Deus. Às vezes nós estamos com o coração pesado, com a alma cheia de coisas, e nós começamos a desabafar com todo mundo, menos com Deus. Às vezes eu falo lá para Camila, se tem uma pessoa que a gente pode desabafar e falar tudo que a gente tem que falar, é com Deus. Aquilo que está errado, Ele vai esquecer. E aquilo que a gente falar, Ele vai entender.
Ele não vai nos fulminar com raio se nós falarmos alguma coisa errada, porque Ele é Pai, Ele entende o nosso coração, Ele entende o que nós estamos passando. Mas, irmãos, às vezes nós ficamos cheios de ansiedade e aquilo vai para o nosso corpo, estoura no nosso corpo, estoura em enfermidades, porque nós começamos a querer resolver tudo da nossa forma, do nosso jeito, dando um jeito. Mas a última pessoa que é consultada é Deus. Deus quer ser consultado em tudo. Ele quer que nossas orações sejam constantes em tudo, com simplicidade. Desde o que comprar até com quem casar, tudo. Não existe nada que Deus não queira estar. Imagine um pai que o filho faz todas as coisas por conta e o pai não sabe de nada, que um pouco aparece o filho casado. Mas tu casou? Nem sabia. Casei ontem, pai. Desculpa, não esqueci de te avisar. Mas essa aqui é minha esposa. Prazer. Camila, Deus. Não é assim. Deus quer que a gente fale para Ele todas as coisas. Primeiro para Ele. Ele é a prioridade. Ele é o primeiro. Ele é a primazia. Ele é tudo o que nós formos fazer. Senhor, faço ou não faço? Senhor, isso é bom ou não é? É um exercício. Nós temos que exercitar nossa dependência de Deus. No início vai ser complicado. Nós vamos ficar cansados. Mas em tudo, quanto mais nós consultarmos a Deus, menos problemas nós vamos ter. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria dos problemas que nós arranjamos para nós mesmos foram coisas que nós inventamos da nossa cabeça, fomos lá e fizemos, e achamos que Deus ia vir e ia dar um jeito depois. E aí nós passamos um bom tempo da nossa vida resolvendo os problemas, resolvendo coisas que nós inventamos na nossa cabeça e não consultamos a Deus. Deus quer ser consultado em todas as coisas. Ele nos deu esse jardim agora, esse jardim de comunhão através do Espírito Santo, para nós nos relacionarmos com Ele. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, e agora, quando nós não conseguimos orar, o Espírito intercede por nós, Ele fala conosco. Quantas vezes, às vezes a gente vai orar, não sabe como orar, começa a orar em línguas. Fica orando um tempo, até a tua mente se acalmar, e aí tu começa agora a discernir as coisas, discernir a voz de Deus. Não tenha pressa na presença de Deus. Se está com tempo curto, tem um compromisso agora. Então não ora ali naquele momento, deixa para depois, que estiver mais tranquilo, mas dá um tempo de qualidade para o Senhor. Não na correria. Sempre ali oração, 5 minutos, rapidinho, já está pensando, tem que fazer isso, tem que ir lá no banco, tem que isso, naquilo. E já a mente está cheia de coisas. Mas aquietar a alma diante do Senhor. Uma das coisas mais preciosas que o mundo hoje tanto busca é tempo. E parece que cada vez as pessoas têm menos tempo, Sempre fazendo coisas, e nós acabamos perdendo Deus no meio desses afazeres. Mas nós temos que parar e, hoje a prioridade é o Senhor. Lutero diz que nos dias que ele tinha mais coisas para fazer, era o dia que ele mais então tinha que orar. O dia que ele mais tinha coisas para decidir, resolver, é o dia que mais então tinha que ir à comunhão com Deus em oração. E é assim que nós temos que ser na nossa vida. Conduzir a nossa vida na comunhão com Deus. Em tudo. Mas, Mateus, isso dá uma trabalheira. Irmãos, viver no Espírito requer mais trabalho. Mas os resultados são melhores. Às vezes nós fazemos as coisas mais fáceis, mais rápidas, mas os resultados que colhemos são piores. São dificuldades, são coisas que não dão fruto nenhum. Então nós gastamos um bom tempo antes, buscando a vontade de Deus, e depois as coisas acontecem com mais facilidade. Às vezes nós fazemos algo rápido e passamos meses da nossa vida resolvendo os pepinos, como dizem, que nós pegamos para nós por não ter consultado a Deus antes de ter essa comunhão com Deus. Jesus, ele não ousou escolher nenhum homem
sem a vontade de Deus. Até o Judas ele escolheu debaixo da vontade de Deus. E nós temos que escolher, temos que buscar a direção de Deus, também assim como Jesus foi. Nós não somos mais fortes. Não é porque nós estamos há mais tempo no reino de Deus que agora nós já sabemos como fazer as coisas. Nós temos que ser como crianças que dependem do Pai. Né? Os filhos, eles vão crescendo e vão se tornando independentes do Pai, né? Lembro do Davi, quando nasceu bem pequenininho, agora já está dessa altura, já sabe fazer um monte de coisa sozinho. Mas ele foi crescendo e se tornando independente. Nós somos ao contrário. Quando nós entramos no reino de Deus, nós viemos grandão, né? Criados já, independentes, fazemos tudo por nossa conta. Agora nós vamos diminuindo, nos tornando como crianças, criancinha. E Jesus diz que quem não se tornar como uma criança, não vai ver o reino de Deus. Uma criança depende de tudo do Pai. Uma criança se esvazia, uma criança chora quando precisa chorar para o Pai. Ela corre para o Pai quando se machuca, né? Corre para a mãe. Nós temos que ser como crianças. Me machuquei, corre para o Pai. Pai, não estou conseguindo fazer isso aqui, não consigo botar a minha roupa direito. O Pai vai lá e ajuda. Senhor, não sei o que fazer. Deixa que o Pai te ajuda. Quando nós colocamos essa prioridade nas nossas vidas e comunhão com Deus, a ansiedade começa a desaparecer. Ela até vem, mas nós, não, eu vou para o Senhor. Está começando a vir uma dificuldade, vou para o Senhor. Há tempos atrás, eu passei por muitas dificuldades, né, com as perdas dos bebês da Camila, 3 crianças, né, a maioria sabe aqui. E depois por outras dificuldades financeiras, e aquilo sobrecarregou minha alma, e eu tive uma crise muito forte de enxaqueca, até que eu fui para o hospital, porque um dia eu não sabia não sabia onde é que eu estava, quem eu era, nada, assim, comecei a, vai me dar uma coisa. E fui para o hospital, e os médicos se assustaram, fizeram tomografia, fizeram um monte de coisa, e chegaram à conclusão que era apenas uma enxaqueca bem forte. Mas eu dou graças a Deus por isso. Porque hoje, quando começa a vir uma fincadinha na cabeça, eu começo a pensar, o que eu estou ansioso? Aí eu começo a pensar, faz um tempinho que eu não estou buscando o Senhor como deveria. Não estou reservando um tempo para o Senhor. E aí eu corro para Deus. E aí a dor vai sumindo. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, da forma como são feitas. Nós precisamos de Deus. Precisamos da comunhão com Deus. Precisamos depender de Deus para tudo. Porque senão, irmãos, a nossa alma se sobrecarrega e aqui um pouco também até o corpo já está se deteriorando. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer que a gente viva e passe pelas dificuldades, porque as dificuldades sempre vão existir. Os problemas sempre vão existir. Às vezes nós saímos de um, aparece outro. Mas a diferença é na forma como eu passo por eles. Eu posso decidir passar com Deus, ou posso decidir passar na força do meu braço. E eu vou passar, se eu passar na força do braço, eu vou destruir com o meu braço. Eu vou sair com sequelas no meu braço. Mas se eu passar na força do Senhor, nós vamos passar muito melhor. E as consequências vão ser muito menores. Deus, de tempos em tempo, quando nós estamos muito atarefados, quando nós estamos muito distraídos, sabe o que Deus faz? Deus permite algumas situações difíceis na nossa vida para nos chamar a atenção. Ele endurece as coisas para nós, mas é bondade dele, porque ele quer ter comunhão conosco. Que a gente possa ser sábio e entender, Deus está permitindo essa situação na minha vida, para eu me voltar mais para Ele, para eu voltar os meus olhos para Ele.
porque eu tenho deixado outras coisas tomarem conta do meu coração. Deus não vai se preocupar em deixar alguma coisa chegar até nós, uma dificuldade. Não, isso aqui não, pobrezinho do Mateus, não vou deixar. Não, se tiver que alguma coisa ruim acontecer para que eu chame a atenção dele, para que ele se volte para mim, eu vou deixar. Porque o que importa é que ele me conheça, para que ele ande comigo. A gente não precisa deixar Deus fazer isso, né? Chegar a esse ponto. A gente pode sempre estar em comunhão com Deus continuamente, enchendo a nossa lâmpada, tendo óleo de reserva, para no dia mau nós estarmos ali tranquilos. Né? Aquelas virgens que não tinham óleo, quando veio o noivo, saíram correndo para achar óleo. E aí foi tarde demais. Nós precisamos estar enchendo a nossa lâmpada, reservando óleo nas nossas vidas. Para o dia, não só para o dia do Senhor, mas para os dias maus que nos pegam por aí, né? Às vezes está tudo ótimo, como eu sempre digo, né? O dia está lindo, o sol brilhando, os pássaros cantando, que um pouco vem uma nuvem, escurece tudo e vem um temporal. E se eu não estou preparado, se eu não tenho já uma vida de comunhão com Deus, a minha casa desaba, porque nós precisamos de Jesus. Nós fomos chamados para a glória de Deus, fomos chamados para vivermos numa família, na família de Deus, e essa família tem comunhão com Deus. A prioridade da minha vida, a prioridade da minha vida com Deus é ter comunhão com Deus. Todas as outras coisas da nossa vida dependem da nossa comunhão com Deus. Todas elas. Todas elas. Irmãos, todas as coisas, por mais simples que sejam, dependem da nossa comunhão com Deus. Não quer dizer que, hoje eu não orei, então o sol não vai nascer sobre mim. Não, Deus vai continuar mandando o sol, mandando as coisas, né? Mas a minha vida como discípulo, a minha vida como um homem espiritual depende do quanto eu me alimento da comunhão com Deus. Meu espírito precisa ser alimentado. Às vezes nós estamos com o espírito definhando de fome lá. Por quê? Porque faz muitos dias que eu não leio a palavra, faz muitos dias que eu não oro, que eu não estou com o Senhor. E aí as coisas começam a ficar complicadas. Não temos como passar por esse mundo, pelas dificuldades desse mundo, sem uma íntima comunhão com Deus. Deus procura homens e mulheres que tenham essa vida de intimidade com Ele, de poder ouvir a voz dEle. Né? Se nós não buscarmos o Senhor em comunhão, não buscarmos no Senhor, nós nunca vamos ver os milagres de Deus. Né? Às vezes Deus permite situações para manifestar a glória dEle, e se nós não buscarmos o Senhor, vamos passar por aquele momento sem aprender nada. Quantas situações na minha vida eu perdi de aprender, porque eu busquei uma solução fora de Deus, não esperei mais um pouquinho pelo Senhor. E aí o Senhor começou a me ensinar, espera mais um pouquinho que tu vai ver o que vai acontecer. E a gente começa a ficar ansioso, que nem a Sara, né? Deus prometeu que ia dar o filho e não veio o filho, vou dar o meu jeito. Pronto, arrumou um problema para sempre. Se nós esperar mais um pouco, no Espírito o Senhor vai fazer. Se acalmar no Senhor. Nós somos ansiosos demais para às vezes esperar em Deus, não é? Nós queremos as coisas para ontem, e com Deus não é assim. Por mais ansiosos que nós estejamos, Deus não vai acelerar as coisas por causa da nossa ansiedade. E eu sempre digo para um dos meus filhos lá, que é um pouquinho mais ansioso, quanto mais ansioso tu ficar, mais vou ter que demorar para te dar. Porque se eu te der rápido, tu vai cada vez ficar mais ansioso. Aí tu vai querer que eu te dê as coisas em 1 segundo. Então vamos esperar. Espera. Aí, pai, agora deu? Não, espera mais um pouquinho. E aí, agora te acalmou? Sim, agora eu estou calmo. Então, pode, agora pode. E assim Deus faz conosco, às vezes. Estou ansioso, eu quero, Senhor, eu preciso disso. Calma, não vou fazer. E aí a gente fica ali diante do Senhor, e aqui um pouco, o Senhor vê que nós nos acalmamos. Agora eu posso te dar. Nossa ansiedade não move o coração de Deus.
que move o coração de Deus é um coração quebrantado. É um coração que se desmonta diante do Senhor e diz: Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Quantas vezes eu cheguei para Ele, depois de ter lutado tanto: Senhor, eu não aguento mais, não consigo mais. Aí o Senhor disse: então é agora eu vou fazer. Uma vez uma irmã ligava todo dia para nós: eu estou com problema nisso. Descansa. Outro dia, estou com problema de novo. E sempre a mesma coisa: descansa, busca o Senhor. E um dia ligou: cansei, entreguei para Deus. No outro dia, estava resolvido o problema dela. Porque ela entregou, ela não quis mais fazer. O pastor Vitor Rodrigues disse assim, que tinha pessoas que vinham conversar com ele, tinham um problema. Às vezes ele dizia assim: tá, então fica uma semana orando, depois tu vem falar comigo. E as pessoas iam para casa e ficavam uma semana orando. E depois não vinham mais procurar ele. E ele encontrava as pessoas: e aquele problema? Resolveu. Foi resolvido. Simplesmente que a pessoa foi orar, foi ter comunhão com Deus. Então, ele sempre diz: problema é falta de oração, falta de comunhão. Às vezes os problemas não vão sair na hora que nós queremos, mas nós mudamos. Eu estou ansioso, estou preocupado, estou nervoso. Eu vou lá, oro ao Senhor e eu me acalmo. Chego lá, o problema está lá ainda, mas agora eu tenho capacidade de resolver com a ajuda do Senhor, com a alma tranquilizada pelo Senhor. Comunhão não é só para problemas, para resolver problemas, mas é para conhecer a Deus. Os problemas, as dificuldades, elas nos forçam a buscar mais o Senhor e nós acabamos conhecendo mais Ele. Mas Deus não quer ficar o tempo todo usando de dificuldades para que a gente conheça Ele. Deus quer que a gente tenha essa vontade de estar com Ele, simplesmente por estar. Não tenho problema nenhum, está tudo bem. Não estou com problema de enfermidade na minha casa, não tenho problema financeiro, não estou com um filho desviado. E assim mesmo eu vou estar com Deus hoje, vou conversar com Ele. Simplesmente porque Ele merece toda a minha adoração, toda a minha comunhão. Tudo que eu tenho é dEle. Eu preciso ofertar a Ele meu tempo. Eu tenho que dar a Ele meu tempo. Essa é a vontade de Deus. Esse é o jardim que Ele criou para nós, irmãos. Mesmo que seja tudo horroroso ao nosso redor, mesmo que esteja tudo desabando, mesmo que as coisas não dão certo, eu estou num jardim com Deus. Eu estou no jardim do Éden com Deus. Eu estou no Getsêmani com Deus. Não importa em qual jardim eu esteja, eu estou com Deus. Deus está comigo. Deus está ali. Deus estava no Éden. Deus estava no jardim com Jesus. Deus está conosco. Às vezes parece que Deus não está conosco, mas Ele sempre está ouvindo nossa oração. Sempre, 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 sempre. Porque Ele é amor, porque Ele é bondoso, porque Ele é um Deus que ama estar com seus filhos. Então, dediquem esse tempo de comunhão para Deus. Se não tem um tempo determinado, começa mecanicamente mesmo. Então, vou colocar um horário para eu começar. De tal horário a tal horário. Começa com pouco tempo. 5, 10 minutos. Quando alguém vai começar uma maratona, não começa correndo 40 quilômetros de um dia para o outro. Vai aos pouquinhos. E aí vai começando, vai começando, vai começando. Aqui um pouco, chega aquele horário, tu já está pensando em estar lá com Deus. Eu preciso agora parar e estar lá com Deus. Agora eu preciso ir lá e ler a palavra. E assim nós vamos crescendo no Senhor. Dedique-se, irmãos. Dediquemo-nos à palavra de Deus, à oração e ao jejum, a abrir mão de alimentos, de coisas para estarmos com Deus. É a prática, é o básico da nossa vida com Deus. Vida de oração, vida de jejum, vida com a palavra de Deus. Não podemos deixar essas coisas e ficando em segundo lugar. Isso é o primeiro. A minha vida de comunhão com Deus é o primeiro. Jesus diz que Maria escolheu a boa parte. Tudo que a Marta estava fazendo era maravilhoso. Imagina servindo, fazendo,
muitas coisas para os discípulos ali servindo. Mas Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. Estar aos pés de Jesus e ouvir a voz de Deus. Então, que essa noite aqui a gente possa mudar a nossa prioridade do nosso dia a dia. A nossa prioridade tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Em todo o tempo, em todo momento, pensando nas coisas do alto. Não é fácil, é um exercício que nós temos que praticar, porque a nossa tendência é pensar nas coisas da terra, é nos encher com as coisas da terra. Mas a vontade de Deus é que a gente se encha com as coisas do alto, com as coisas que são do Senhor, e não nas daqui. Quanto mais eu encher minha mente com as coisas daqui, mais eu vou ficar longe do Senhor. Quanto mais eu me encher das coisas que são da palavra de Deus, mais eu vou ficar próximo das coisas eternas. Não tem como misturar as duas coisas. Eu preciso me encher cada vez mais das coisas de Deus. É um processo, vamos aprendendo, mas cada dia mais se enchendo das coisas de Deus. E aqui um pouco as coisas que não tem valor nenhuma para Deus vão perdendo o brilho para nós também. E nós vamos ficando cheios da vida de Deus. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho. Amém? Eu quero te convidar a orar e ser sincero com Deus e dizer: Deus, eu não tenho tido comunhão contigo, mas eu quero ter. Não tenho separado um tempo do meu dia para Ti, não tenho Te consultado nas coisas, nas minhas decisões, mas a partir de hoje me ensina a ser dependente de Ti. Me ensina a ser como uma criança que depende de Ti para tudo, Senhor. Pai, eu quero orar aqui pelos meus irmãos, para que comunhão contigo, Senhor, seja prioridade, Senhor. Que nenhum compromisso, nada, Senhor, esteja acima disso. Por favor, Pai. Faz da Tua igreja, Senhor, uma igreja que ora a Ti, que Te busca, que se alimenta da palavra, Senhor. Eu oro aqui pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, Senhor, nos ensina a ser homens e mulheres de oração, Senhor. Que tenham comunhão contigo, Senhor. Que não só falam, mas que ouvem a Tua voz. Nos ensina, Senhor. Nos ensina como crianças que não sabem nada, Senhor. Mas queremos aprender contigo, que é o Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a sermos totalmente dependentes de Ti, em todas as coisas, Senhor. Não existe nada que Tu não saiba, Senhor. Não existe nenhuma situação da nossa vida que Tu não tenha uma solução. Mas nós precisamos ir a Ti, Senhor, e Te buscar, Senhor. É o Teu desejo, Senhor. A Tua vontade é essa, Senhor. Por isso, nos chama para perto de Ti, Senhor. Nos chama para os Teus braços, Senhor. Nos chama, Senhor, para comunhão íntima com Teu Espírito Santo, Senhor. Por favor. Se temos pecado, se temos feito coisas que Te desagradam e quebramos a comunhão, Senhor, nos ajuda a voltar para a comunhão contigo, Senhor. A confessarmos nossos pecados, nossos erros e restabelecer essa comunhão com o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque temos Teu Espírito que nos leva ao Pai, que nos leva para perto de Ti, Senhor. E nessa noite aqui, Senhor, nós queremos de novo fazer uma aliança contigo, Senhor. Uma aliança, Senhor, de comunhão, Senhor, de prioridade, Senhor, de estar aos Teus pés, Senhor. Não importa como esteja o nosso dia, Senhor. Não importa quantas coisas precisamos fazer, Senhor. Nós queremos ter comunhão contigo, Senhor. Não importa o problema que estejamos passando, a dificuldade, Senhor. Nós queremos ter comunhão contigo, Senhor. Ouvir Tua voz e confiar em Ti, Senhor. Descansar em Ti. Ajuda os meus irmãos aqui, Senhor. Ajuda a minha vida a não andarmos ansiosos, preocupados, Senhor. Temerosos, Senhor. Mas descansando e confiando em Ti, Senhor. Em todas as coisas. Porque Tu tens cuidado de nós, Senhor. Grande é a Tua bondade sobre nós, Senhor. E nós Te adoramos e Te bendizemos. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor Jesus. Amém.